Olá, está no ar mais um JR Entrevista. E hoje a gente recebe aqui no estúdio a diretora executiva da COP30, Ana Toni. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. E a COP30 esse ano é em Belém, na nossa Amazônia, recebendo delegações do mundo inteiro para discutir o futuro do nosso planeta. Um desenvolvimento cada vez mais sustentável para todos nós. E em meio a essas discussões, o que teremos lá? Quais são as metas? O que vai ser debatido em Belém? Então, Belém vai debater não só o futuro do planeta, mas principalmente o futuro da humanidade, né? Porque no final somos nós, seres humanos, que estamos já tendo que lidar com as consequências da mudança do clima. O planeta vai continuar aí. O planeta vai continuar aí sem problema nenhum. O problema é como é que a gente vai lidar com todas essas mudanças. Esse último mês e meio, por exemplo, lá na Europa, mais de 2.000 pessoas morreram por causa de uma onda de calor que foi hiper forte. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nas enchentes do Rio Grande do Sul, na própria Amazônia seca que tivemos e os incêndios que tivemos o ano passado. Então, esses são consequências da mudança do clima que afeta todo mundo. Rico, pobre, países como o Brasil no sul, países do norte, a gente está vendo no Texas agora, vimos os incêndios também de Los Angeles. Então, acho que o que a COP30 vai estar lidando é exatamente como é que a gente consegue fazer uma transição para uma economia que polua menos e que também traga prosperidade. Porque isso que é o legal, assim, eu sei que a mudança do clima vai ter um efeito muito negativo, mas ela também essa transição pode ser feita de uma maneira que seja muito boa para os países, principalmente um país como o Brasil, e também para as pessoas, né? Por exemplo, menos poluição nas cidades, com ônibus elétricos ou com carros a etanol, isso é bom também para a saúde. Ou como é que a gente vai ter mais parques nas cidades? Isso vai diminuir com que o calor chegue muito forte e é também muito prazeroso poder levar os nossos filhos nos parques. Então, a gente em Belém vai estar debatendo soluções que é importante para combater a mudança do clima e, ao mesmo tempo, é bom para o cidadão, é bom para a economia do Brasil e dos outros países e que traz aí o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Agora, o nome já diz, COP30 é a 30ª conferência. O que ela vai conseguir avançar? Qual é a expectativa em relação à 29ª? E como é que está sendo esse avanço? Está mais lento do que a gente gostaria? Bom, primeiro eu acho que é importante lembrarmos que 30 do quê, É da Convenção da Mudança do Clima, que nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, que foi também uma conferência muito grande. Então, é muito bom para o Brasil que a Convenção do Clima nasceu no Brasil e agora a gente está recebendo de volta, depois de 30 COPs, de volta e agora na Amazônia. E o que ela espera trazer? O que a gente quer... Nos últimos anos, nessas últimas 30 COPs, a gente ficou muito no processo diplomático de olhar que frase vai aqui, que palavrinha vai ali, que acordos internacionais para assegurar que todos os países contribuam para combate à mudança do clima. Na nossa COP, o que a gente quer agora é acelerar a ação dos outros atores. Como é que a gente pode ver que os governos subnacionais, que o setor privado, que sociedade civil, que a população em geral possa também olhar e falar assim, como é que eu contribuo para a mudança do clima, como é que as COPs me ajudam a contribuir para a mudança do clima, como é que eu acelero algumas das soluções. Então, por exemplo, painéis solares, que agora virou, todo mundo fala sobre painel solar. Até porque está mais barato e acessível hoje. Mas exatamente, isso foi um processo, Se a gente falasse de painel solar há 10 anos atrás, era caríssimo, era uma coisa de elite. Agora, não só o painel solar ficou muito mais acessível, mas ele também, a população começou a perceber que diminui a conta de luz da própria população. Então, eis aí uma solução que, se abraçada, pode ser boa para a população e também boa para o planeta. Então, a gente, na COP30, espera olhar para essas soluções onde governos, setor privado, governos subnacionais e sociedade civil possam trabalhar juntos
para alavancar e acelerar esse tipo de ação. Quer dizer, quem acha que não tem nada a ver com o que está sendo discutido ou que vai ser discutido na COP30 está completamente enganado. Exatamente. E acho que isso que é o legal de estar sendo feita essa COP no Brasil e no coração da Amazônia, porque a gente está chamando para um grande multirão contra a mudança do clima. E quando a gente fala um multirão, a gente está falando, olha, todo mundo pode fazer parte dessa solução. Seja uma dona de casa, seja uma pessoa que tenha um negócio, seja uma professora, seja você como consumidor, você como eleitor, cada ação nossa pode influenciar a mudança do clima e a COP e vice-versa. A COP vai influenciar o dia a dia das pessoas, o preço dos alimentos. Se a gente não combater a mudança do clima ou destruir a nossa floresta, vai ter menos chuva. Tendo menos chuva, o nosso agronegócio consegue produzir menos alimento, vai ter um impacto no preço dos alimentos. Então, a gente, como você falou, todo mundo vai ser impactado e todo mundo também pode ser parte da solução. Cada um fazendo um pouquinho, somos bilhões, né? O impacto vai ser positivo no mundo inteiro. Agora, qual é o desafio? Não só para conseguir colocar as pessoas engajadas nessa causa, e não só na Amazônia, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas também os países que muitas vezes têm outras preocupações, os países em desenvolvimento, que ainda têm muita miséria, população com fome. Como engajar esses países a participar e que papel os países mais ricos podem fazer nisso? Não, você tem toda a razão, porque os países mais pobres foram os que menos contribuíram para o problema da mudança do clima e agora eles são os que estão sendo tão afetados quanto ou ainda mais afetados do que os países desenvolvidos, ou eles têm menos capacidade de lidar, né, com as consequências da mudança do clima. E por isso gastamos tantos anos aí negociando qual é a contribuição de cada um dos países e a responsabilidade de cada um dos países. Está claro já para o mundo inteiro que todos os países vão ter que contribuir na solução, só que de maneira diferenciada. Quem poluiu mais, quem tem mais capacidade vai ter que fazer mais. Quem tem menos capacidade ou contribuiu menos, obviamente a gente não pode pedir para essas pessoas fazerem mais, né? Agora, os países ricos já concordaram com isso, em pagar mais, ou esse ainda é um obstáculo? E quais seriam os outros obstáculos? O tema de financiamento, porque você falou pagar mais, né? É dinheiro, né? Mas não é só dinheiro. Primeiro, eles que mais poluíram, eles que têm que deixar de poluir mais rápido. Então, eles têm que parar de poluir mais rápido. Então, tem uma coisa de quem começa isso. E, obviamente, os países desenvolvidos, sim, já concordaram em apressar aí o poluir menos, primeira coisa. Segundo quem paga. Quem paga essa conta, não só a conta deles, que eles, obviamente, têm que pagar, mas como é que eles podem ajudar a países como o Brasil e outros países em desenvolvimento a também fazer essa transição. E dentro dos países em desenvolvimento, você também tem uma variedade de países, né? Você tem países como China, como Índia, como Brasil, os países do BRICS, que são muito diferentes das pequenas ilhas que estão aí à mercê de talvez nem mais existirem. Ou um país muito pobre como Bangladesh, que está muito vulnerável. Então, o que a gente acordou dentro desse arcabouço internacional é o chamado todo mundo contribui, mas de maneira diferenciada. E esse é um debate que qual é o diferenciamento, qual é a diferença, como cada um traz, esse continua sendo um debate e será sempre. Mas você tocou num ponto que eu queria voltar, que é como é que a mudança do clima está entrando dentro do planejamento econômico dos países. Então, alguns países, como a China, perceberam que lidar com novas tecnologias menos poluentes, como painel solar, como carro elétrico, que agora todo mundo está usando, é bom para a economia deles.
Então, eles estão escalando, exportando para todo mundo, inclusive aqui para o Brasil. Então, eles incorporaram a perspectiva climática como uma perspectiva também de competição econômica. E o Brasil é um país que tem muito a mostrar. O Brasil é um grande provedor de soluções climáticas, seja a nossa agricultura, seja a nossa energia, obviamente a nossa floresta. E o Brasil agora, o setor privado brasileiro, de todos esses setores, inclusive mineração, agricultura, todos eles perceberam que nós temos vantagens competitivas em incorporar também a sustentabilidade no nosso negócio, e a COP vai ser uma grande oportunidade para que o nosso setor privado mostre as soluções que eles já têm e mostrar que investir no Brasil nessas soluções é bom, logicamente, para nós brasileiros, mas também é muito bom para quem está investindo e vem de fora. Agora, algumas decisões que podem ser tomadas ou pelo governo brasileiro ou pelo Congresso podem atrapalhar essa visão de que o Brasil, né, é um grande player internacional pela sustentabilidade. Um exemplo é o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que facilita, desregulamenta o que temos hoje para alguns licenciamentos ambientais. Isso pode atrapalhar toda essa discussão ou essa imagem do Brasil na COP30? É uma pena que o licenciamento passou no Congresso da maneira que passou, mesmo com uma mobilização nacional de todos, e aí é de todos, não estou falando de ambientalistas, eu estou falando de cientistas, estou falando do setor privado, de pessoas ligadas ao judiciário, todo mundo mostrando que esse licenciamento, como saiu, não é o que o Brasil precisa, porque em todos os países as regras ambientais e de licenciamento estão ficando cada vez mais ambientais, mais ligadas à sustentabilidade. Então, o nosso Congresso foi no caminho oposto, num ano de COP30, num ano que a gente não demorou muito tempo. Agora, nesses últimos anos, o Brasil estava sendo muito discriminado pelo desmatamento que a gente estava tendo, até recentemente, até o presidente Trump está querendo discriminar novamente os produtos brasileiros por causa do desmatamento do passado. Então, mostra que a gente tem essa vantagem competitiva. Num ano que a gente vai também estar fechando aí o acordo EU-Mercosul, né, de comércio entre as duas regiões, isso pode dar a impressão para os nossos colegas de fora do Brasil, principalmente os nossos parceiros comerciais, que o Brasil não tem compromisso com a questão ambiental. E o governo brasileiro, a sociedade brasileira tem sim um compromisso, e o setor privado brasileiro tem um compromisso forte com a sustentabilidade, e essa é a vocação brasileira e essa é a nossa vantagem comparativa e competitiva. Então, a gente estava com muita esperança que o Brasil chegasse unido na COP, né, com essa imagem dessa nossa vantagem comparativa e competitiva, e o que passou no Congresso vai no caminho oposto. E é uma pena, realmente. Espero que isso possa ser reconhecido e logo lidado com a partir do Congresso na sua relação com o governo. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E ainda sobre esse assunto, Ana, nós temos essa questão do Congresso, mas temos, por outro lado, o governo também incentivando uma produção maior do petróleo no território nacional. Isso também não é um contrassenso, pensando em uma economia mais sustentável? Não, que bom que você trouxe. Como eu falei, eu acho que a gente está no meio de uma transição, né? Lembrar que, assim, as economias dos últimos 200, 300 anos, as economias do mundo cresceram. Por exemplo, eram economias lineares, como a gente chamava. Agora a gente está numa economia circular, reciclagem, reuso. A gente pensava numa agricultura expansionista, vamos, né, derrubando floresta. Agora a gente já sabe que não, tem que ter floresta, manter a floresta em pé e a agricultura junto. E a mesma coisa com os combustíveis fósseis. Antes a gente imaginava que não tinha um problema de poluição do planeta, que usar combustíveis fósseis não era um problema. A gente agora sabe que é um problema e por isso
todos os países têm que pensar como é que a gente vai ficar cada vez menos dependente do combustível fóssil, porque o combustível fóssil está no nosso dia a dia. E acho que o que aqui no Brasil a gente tem uma matriz energética já bastante limpa comparada com os outros países. Nossa energia elétrica depende de renováveis mais de 90%, a nossa matriz energética, combustível em 50%, que é o sonho, muitos países querem isso, mas sim, também temos que fazer a nossa lição de casa. Então, acho que trazer esse debate sobre combustível fóssil no Brasil é importante para a gente pensar que tipo de transição a gente quer. Como é que a gente fica menos dependente do combustível fóssil? Qual vai ser esse processo de transição? Então, mais do que o Brasil está fazendo só agora, né, os leilões que estão acontecendo, é como é que essa transição vai estar acontecendo? Como é que a gente faz essa transição sem deixar ninguém para trás, sem causar novas inflações? Esse é um debate importante que o governo está tendo internamente, a sociedade tem que vir junto, temos que ter esse debate também no Congresso, e é um problema que não é só brasileiro, é um problema internacional grande. A gente olha as próximas explorações de petróleo, mais de 70% delas vêm de 4 países, que é Canadá, Estados Unidos, Austrália e Noruega. Não estou tirando a culpa do Brasil, não. Também temos culpa. Mas é um debate que tem que ser feito de uma maneira multilateral e eu tenho certeza que a COP30 vai ser um bom espaço para a gente debater também esse tema. Em meio às pressões internas e externas sobre o tema, porque é claro que os grandes produtores de petróleo não têm interesse em aparecer outro grande produtor de petróleo nesse momento de transição energética. O Brasil, por exemplo, tentando explorar a margem equatorial. É um risco ambiental evidente para essa exploração, mas pode ser o último momento ali de ampliação dessa exploração do petróleo para tentar buscar essa transição energética. Isso vai ser debatido também na COP30? Eu acho que o que a gente vai querer debater na COP30 é, primeiro, a decisão de transitar para o fim do uso de combustíveis fósseis de maneira equitativa, justa, já foi tomada internacionalmente na COP28. Então, ela já aconteceu, a gente não precisa voltar a esse tema. O que a COP30 vai estar debatendo é como fazer isso. Não o quê, mas o como. E o como requer falar não só com os produtores de combustíveis fósseis, mas também com os consumidores de combustíveis fósseis. Todo mundo. Quem é que vai prover alternativas ao combustível fóssil? Quem começa antes são os países em desenvolvimento versus os países desenvolvidos que exploram combustíveis fósseis há mais tempo. Então, é o como que a gente vai estar debatendo e não mais o quê. E esse, como eu falei, esse como são debates nacionais, mas também internacionais, porque não adianta um país, seja o Brasil, seja a Inglaterra, decidir, não vou mais poluir se o vizinho continua poluindo ou poluindo em dobro. O impacto é global, né? O impacto é global, as consequências da mudança do clima não têm fronteiras. Se um chinês estiver poluindo ou um americano, nós vamos sofrer. Se o Brasil estiver poluindo ou uma Bolívia estiver poluindo, o chinês e o americano vão sofrer. Então, tem que ser uma decisão e um debate coletivo, e isso é através do multilateralismo, que parece devagar, mas não é, tem uma influência grande no nosso dia a dia, e é disso que a gente está falando da COP. É esse acordo multilateral de que o nosso maior inimigo é a mudança do clima, é o que vai acelerar a pobreza e desigualdade no mundo inteiro, e por isso temos que nos unir para combater juntos a mudança do clima e não ficar apontando você que está errado ou você que está errado. Que soluções que já existem, que a gente concorda e queremos acelerá-las. E dentro dessa solução que precisa unir vários interesses distintos, a gente pode fazer um paralelo da questão do petróleo, da exploração de combustíveis fósseis, com a preservação da floresta em pé. Porque o petróleo hoje dá muito dinheiro. Então, quando um país deixa de explorar o petróleo, ele deixa de receber dinheiro. E a floresta em pé dá pouco dinheiro. Quem explora essa floresta, derruba e faz uma agropecuária, né, ali, alguma
produção recebe um dinheiro imediato, digamos assim. A gente sabe que o prejuízo a longo prazo já está, não precisa discutir, né? Existe de fato. Mas como mudar essa questão para esse dia a dia? Porque as pessoas têm fome todo dia, né? Como trazer dinheiro para as pessoas preservarem o que a gente tem de floresta em pé? Não, você está absolutamente certo. E por isso que a COP é tão importante, porque o que a gente está falando são de novos instrumentos econômicos, é mudar a economia. A COP não é uma COP só para falar de meio ambiente, é uma COP para falar do sistema econômico, do sistema social. E o que você está colocando é exatamente isso. A gente tinha um modelo econômico que desvaloriza a preservação da floresta em pé. Não dá nenhum valor, não só monetário, mas achava que aquilo não tinha nenhum valor. E o que a gente está trazendo para a COP30 são instrumentos econômicos para valorizar a floresta em pé. Por exemplo, o Brasil está trazendo uma ideia bastante inovadora que já está causando assim, internacionalmente, que é um novo fundo, o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, que vai remunerar quem está protegendo floresta. Sejam os indígenas, seja um agricultor que esteja protegendo a floresta, terão aí dinheiro através desse instrumento diretamente pela proteção da floresta em pé, simplesmente para elas existirem. Um outro instrumento econômico que também vai ser bastante debatido é o mercado de carbono, que são quem é que está conseguindo tirar a poluição do ar, que são as nossas florestas quando tem reflorestamento. Então, como é que a gente usa o mercado de carbono para financiar reflorestamento, acabar com áreas degradadas através da floresta? Tem que dar dinheiro também para essas pessoas que estão colocando. Então, essa é a importância da COP30, é olhar para instrumentos econômicos que comecem a valorizar coisas que a gente não valorizava no passado e que é bom para a sustentabilidade e é bom para a prosperidade e para o bem-estar das pessoas. Perfeito. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua nossa conversa com a diretora executiva da COP30, Ana Antônia. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente a diretora executiva da COP30, Ana Antônia. Falta pouco, né? Em novembro já temos a COP30 em Belém. E como estão os preparativos? A cidade está preparada para receber um evento desse tamanho? Como é que está a infraestrutura lá? Pois é, faltam 116 dias. Eu estou ali contando dia a dia quantos dias faltam. E Belém, sim, está se preparando. Eu vim recentemente de Belém, 2 semanas atrás. Está ali um canteiro de obras, onde está acontecendo muita coisa em Belém. E eu tenho certeza que vai deixar um legado muito, muito positivo para a população de Belém. Está tendo esse cuidado. O Parque das Cidades, onde vai acontecer a COP, já está até aberta para o público. As crianças tiveram colônia de férias lá, enquanto a gente não precisa fechar para fazer o resto da preparação. Foi uma coisa totalmente renovada pelo governo estadual e municipal, junto com o governo federal. Agora a gente está trazendo grandes navios que vão servir também de acomodação para a população, que vai chegar muita gente lá em Belém. Então, assim, a cidade está se preparando. As pessoas de Belém são maravilhosas, generosas. A alimentação em Belém é uma das melhores, né, do Brasil. Eu conheço, sem dúvida. É uma das melhores do Brasil. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma COP magnífica, do jeito muito brasileiro, de um jeito muito amazônico. E acho que é com essa identidade, e foi por isso mesmo que o presidente Lula escolheu ter uma COP lá. Belém não é Dubai e nunca quis ser Dubai, ao contrário, Belém é Belém, que é totalmente ligado à questão de sustentabilidade, tem os seus desafios, que são desafios normais de uma cidade de 1,4 milhões de pessoas, 140 milhões de pessoas. Então, assim, é uma cidade que vai, tenho certeza, abraçou a COP30, vai nos receber extremamente bem. Todo mundo que quiser ir para Belém vai ser muito bem acomodado na casa das pessoas, porque isso é o jeito que a gente sabe também fazer as coisas, nos hotéis, nos navios. Vai ter lugar para todo mundo e tenho certeza que vai ser uma COP muito diferente, porque vai ser no coração da Amazônia, com o sabor
né, da Amazônia, com os temperos da Amazônia e com a cultura da Amazônia, que é tão importante, e mostrando os desafios de um país do tamanho do Brasil, de uma floresta amazônica do tamanho da floresta amazônica, que sim, tem desafios muito reais em preservar essa floresta. E por isso trazer aí, como falamos, esses instrumentos econômicos são tão importantes para que todo mundo ajude o Brasil a preservar a sua própria floresta. Quando você diz que não vai ser como Dubai, é exatamente já uma resposta às críticas de que está muito caro procurar um hotel em Belém, muitas delegações internacionais não conseguem encontrar um lugar para ficar. Quer dizer, Belém é de um outro jeito. Inclusive, esses navios, né, com os transatlânticos, com muitos leitos, vão ser usados ali. Mas, claro, é uma cidade que não vai se transformar em Dubai, nem é essa a ideia. Não, exatamente. E a gente está pensando em soluções para receber tantas pessoas que não impactem negativamente Belém. Então, para que iria se construir, sei lá, 50, 60 hotéis que não seriam usados depois, né? Então, foi pensado soluções que sejam boas para Belém e, ao mesmo tempo, sustentáveis. E acho que, ao contrário, a gente tem que fazer, quer fazer uma COP olhando para os problemas reais, porque se a gente não resolve os problemas reais de desenvolvimento, a gente não vai também resolver os problemas climáticos, e nem da região e nem do Brasil. Então, ter uma COP numa cidade que sim tem problemas reais e não tem problema ter esses problemas, como é que a gente vai solucioná-los. A gente não quer fazer uma COP num lugar que é uma vitrine para mostrar para estrangeiro que o Brasil é perfeito. Não, sim, temos desafios, estamos lidando com os nossos desafios e eles serão muito bem-vindos, muito bem acolhidos. Eu acho que, e de uma maneira brasileira e sustentável. Essa que era a intenção, é a intenção e será assim na COP30. E para encerrar, entre os problemas reais, o Brasil tem o desmatamento. Nós temos bons números no ano passado em comparação a 2023, mas ainda é um número preocupante. O que o país pode apresentar na COP30, discutir soluções e, inclusive, já mostrar o que tem funcionado e o que não tem funcionado para outras nações durante essa discussão. Eu acho que o Brasil tem muito, muito a mostrar. Nos últimos 2 anos, o Brasil combateu em 46% o desmatamento. Não teve nenhum país no mundo que tenha feito num espaço de tempo tão curto, combatido o desmatamento num território tão grande como o nosso. Em fazendo isso, a gente evitou mais de 400 milhões de toneladas de carbono subindo para a atmosfera, então evitamos toda essa poluição. Tem aí uma conjunção de atores que o governo federal colocou junto, dentro dos ministérios, juntos com os ministérios, Casa Civil, logicamente, Ministério de Meio Ambiente, IBAMA, Judiciário, Polícia Federal, os governos dos estados. É uma ação conjunta e essa tecnologia de combate ao desmatamento, hoje em dia ela está sendo estudada e explorada como um exemplo para outros países que têm a mesma dificuldade. Na nossa região, né, no caso, na região amazônica, por outros países como Bolívia, Colômbia e outros, mas também na Ásia, Indonésia, que vêm para o Brasil e vendo como é que o Brasil está conseguindo combater o desmatamento da maneira que a gente está combatendo. E como Então, trazendo uma junção de atores, não só o Ministério de Meio Ambiente, não é uma responsabilidade de um ministério, é uma responsabilidade de todos os setores do governo federal, junto com os governos estaduais, junto do judiciário, fazendo um grande multirão para acabar com esse... E trazendo a sociedade junto, debatendo com a sociedade. E eu acho que hoje em dia, tendo o setor privado absolutamente alinhado nesse combate ao desmatamento. Então, é essa junção de atores e esse objetivo único de combater o desmatamento que hoje em dia conseguimos no Brasil, como é que a gente coloca isso em prática e mostrando que o combate ao desmatamento também passa não só por comando e controle, mas também por trazer alternativas econômicas e sociais para a população que está na base. Porque a população que está na base precisa de emprego, precisa de alternativas, então bioeconomia, emprego para as pessoas que estão ali, como diz o presidente, embaixo das árvores,
é absolutamente parte da solução. E essa junção de ações, o Brasil hoje em dia é um exportador dessas soluções, não só de combate ao desmatamento, mas também reflorestamento, agricultura, energia. Então, acho que nessa COP a gente vai sair muito bem, mostrando como o Brasil é o provedor dessas soluções, que a gente tem combatido isso no dia a dia e vai ser uma grande vitrine para essas soluções brasileiras, mas também um lugar onde o Brasil possa aprender dos outros países as suas outras soluções para problemas que talvez o Brasil ainda tenha e que a gente possa aprender dos nossos colegas asiáticos, europeus, africanos, americanos, quem quer que seja. Mas tem que ser uma COP de implementação e uma COP de soluções. Muito obrigado pela entrevista, Ana. A gente espera e o mundo precisa que a COP30 seja um sucesso. Então, boa sorte. Boa sorte para todos nós, porque, como falei, é um mutirão. Muito obrigado uma vez mais. E o JR Entrevista fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.